Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos iniciando, então, neste momento, a nossa transmissão aqui ao vivo, no sentido de falar com a nossa irmã em Cristo, a psicóloga Juliana Rosa, que vai nos dar algumas palavras sobre esse momento de isolamento social, né? Nós estamos dando um tempinho para que todos consigam conectar também. A gente sabe que demora um pouquinho também para entrar. Então, durante esse período, a gente vai estar aqui vendo como evolui. Certo? Então, já estamos iniciando. Enquanto você vai conectando, nós vamos iniciar aqui com uma oração para que esse momento seja, para que a Juliana seja utilizada, né, da forma que seja melhor, que ela nos dê orientação correta, uma orientação segura e que seja bênção para nós nesse momento. Vamos orar aqui. Senhor Deus, nosso Pai, nós te bendizemos e te louvamos, Senhor. Nós agradecemos por teu amor por cada um de nós, que é um amor grande, que é um amor infinito. Nós agradecemos porque temos, Senhor Deus, o melhor do Senhor para as nossas vidas. Nós temos a salvação em Cristo Jesus e sabemos que isso é um tesouro precioso. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha a nos dar a oportunidade de termos os nossos ouvidos atentos, Senhor Deus, e os nossos corações também abertos para este momento que nós preparamos. Que seja edificante para todos, que nós saiamos daqui, Senhor Deus, com as nossas dúvidas, com a nossa visão de toda essa situação melhor, Senhor Deus, que nós possamos verdadeiramente lidar melhor com os efeitos desse isolamento, desse distanciamento social que aflige muitas pessoas e que nos tira dessa rotina de comunhão, de proximidade, que nos faz tanta falta. Nos abençoe, Deus, porque nós precisamos do Senhor. Nós choramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vou passar uma rápida apresentação. Quem está conosco aqui é a Juliana. Juliana Rosa é psicóloga. E a gente teve a oportunidade de conhecê-la há algum tempo atrás. E ficamos felizes de ter essa oportunidade que ela nos dá hoje, né, de poder conversar um pouco sobre a questão do distanciamento social e saber exatamente nessa questão de isolamento, de distanciamento, da quarentena que nós estamos vivendo, quais seriam as melhores formas, né, de nós lidarmos com essa situação, com os efeitos que isso pode nos causar, né? Nós somos seres humanos, nós temos nossa fé firme em Cristo Jesus, mas é certo que nós somos seres sociáveis, nós vivemos em relacionamento. Então, é claro que este momento, da forma que está sendo colocado, nos deixam, às vezes, angustiados, aflitos, há muitos sentimentos, há um mix de sentimentos em nossos corações e as nossas mentes também ficam fervilhando muitas vezes. Então, a Igreja Batista em Carapebus preparou este momento para que você possa ouvir essa palavra da profissional Juliana Rosa, para nos dar uma orientação segura, uma orientação baseada em seu conhecimento na área e que, ao final, também nós teremos a oportunidade de perguntar, né? Então, você pode mandar sua pergunta aqui no próprio bate-papo dessa live e também no WhatsApp do grupo, né? Então, a gente vai estar com essas perguntas e, ao final, estaremos abrindo para a pergunta. Eu vou passar a palavra agora, então, para a Juliana, que vai estar se apresentando melhor e estará iniciando, então, este momento. Que Deus nos abençoe. Ótimo. Eu que agradeço a oportunidade que a Igreja Batista em Carapebus está me concedendo, para que eu possa participar deste momento tão importante dentro da nossa sociedade e uma oportunidade de refletirmos sobre a situação que estamos passando, né? Então, a intenção não é falar sobre o Covid-19, mas sim os efeitos psicológicos que ele causa em nós, quanto sujeito participante dessa sociedade,
e que é uma questão não só da nossa sociedade, mas também uma questão que abrange todo o planeta, certo? E eu agradeço por essa oportunidade, esse convite que vocês me fizeram, né? E espero poder auxiliar vocês de alguma forma, vocês que estão nos acompanhando, nos ouvindo, espero poder auxiliar vocês no que for possível. Certo? Como bem diz o pastor, né? Somos seres sociáveis, somos seres carentes da relação com como que estamos ao vivo, caso tenha algum interrompimento da conexão, vocês sinalizem, certo? Então, continuando, somos esses seres que precisa, né, da relação com o outro. E quando somos impedidos de estar com o outro e de executar tarefa que nos movimenta no nosso dia a dia, tendemos a entrar num caminho de tédio, caminho de angústia, e gradativamente podemos embarcar num estado de opressão, certo? Um estado de fadiga, de exaustão emocional, exaustão física, né? Diante da massa de informação que temos recebido no decorrer dos dias, ao longo desse tempo que entramos em distanciamento social e que se mantém, nos deparamos com muitas incertezas. Então, esse período de quarentena, esse período de distanciamento social, ele nos faz, ele nos traz um impacto muito forte, certo? Porque precisamos aprender a lidar com a alteração drástica da nossa rotina. Temos que aprender a lidar com a perda do contato social e físico com o mundo externo, com o outro, e tudo isso nos favorece o surgimento de um misto de sentimentos, né? A população idosa, a população que devido à idade, certo? Algumas pessoas idosas, muitas pessoas idosas, na verdade, conseguem executar algumas tarefas, sair, fazer o seu passeio, muitos moram sozinhos, e aí, de repente, tem que não só participar da quarentena, mas como também de isolamento, por se tratar de um grupo de risco, certo? Então, nessa população idosa, na população de pessoas que são acometidas por doenças crônicas, são pessoas que tendem a vivenciar com muita intensidade o efeito da quarentena, o efeito do isolamento. Porque, assim, a gente precisa entender que as pessoas que não estão no grupo de risco, que não estão passando por doenças crônicas, as pessoas que teoricamente falando, estão saudáveis, não tendo nada que o impeça, apenas o cumprimento da restrição que o governo nos apresenta, que é a quarentena, essas pessoas, elas já entram num estado de medo, de pavor, de ansiedade. E o grupo de risco, eles precisam, de acordo com a orientação do Estado, dos nossos governantes, eles precisam se isolar. Se isolar é evitar o máximo de contato, até mesmo com os seus, com aqueles que estão dentro da sua casa, aqueles que têm que sair para fazer uma compra e retornar, trazer alguma coisa para comer. Essas pessoas, então, estão vivendo exatamente, literalmente, o isolamento, certo? E isso propicia para todos nós, inclusive para essa população, né, de risco, sofrimentos psíquicos muito intensos. Então, assim, o que impacta essa restrição, esse distanciamento social? Eu disse a vocês que gradativamente podemos embarcar num estado de opressão, de fadiga, né, de exaustão física, e aí vem o medo que atormenta
diante dos fatos que temos acompanhado na mídia, certo? O número de pessoas acometidas, de falecimento, certo? Então, tudo isso é uma gama de informação, todas essas informações, elas favorecem o adoecimento psíquico. E aí vem o pavor em pensar que eu posso ser acometida, alguém da minha família, alguém muito próximo, pode ser acometido desse vírus, pode ser surpreendido com um diagnóstico. Então, vem o sentimento de pavor, certo? E aí a gente precisa entender como que esse não é só um efeito econômico, pessoal e mundial. A gente precisa lembrar e falar sobre as nossas emoções, né? Neste momento, a incerteza do fim do confinamento, ela também nos surpreende, porque nós não temos dias nem hora, certo? Não foi apresentado assim, olha, concretamente, no dia tal, na hora tal, vocês podem voltar às suas atividades normais. Não. E essa incerteza, essa certeza do que será o futuro pós-quarentena, assombra os pais de família, certo? Os produtores, os empregadores, os empregados, certo? Todas as pessoas que conscientemente compreendem que a pandemia nos deixará algum fruto, um fruto negativo na nossa vida, quanto sujeito, né? na economia pessoal, na economia mundial, certo? Então, assim, nesse momento, a nossa intenção aqui é levar vocês a refletir que temos a informação da seriedade do vírus que está circulando o mundo, certo? Nós temos conhecimento das medidas que precisamos tomar diante da pandemia. Temos a consciência do que pode ser feito, pode ocorrer com grupos de risco, assim também como pode ocorrer com qualquer outras pessoas, certo? Temos essa informação. Nesse momento, é comum que as pessoas fiquem aflitas, que as pessoas fiquem angustiadas, que as pessoas fiquem focadas ao mundo externo, ao que está acontecendo do lado de fora, certo? Da nossa casa. Só que é importante para a saúde mental do sujeito que faça um movimento contrário, que vocês voltem para si, que vocês comecem a observar vocês, que vocês percebam as sensações que vocês estão tendo diante ao que estamos vivendo, certo? Como temos as informações, os meios de prevenção, o que precisamos fazer? Por que eu estou falando sobre isso? Porque precisamos voltar para nós. Juliana, você está sendo egoísta na sua fala em dizer que precisamos voltar para nós? Não, não é isso. Costumo dizer que em meio à guerra, e quem gosta de filmes de guerra sabe que o soldado ele precisa se preservar para ele conseguir vencer a guerra, certo? Então, você é o soldado, nós somos os soldados, né, que estamos nos movimentando para vivermos melhor e para proporcionar, quando tomamos medidas de distanciamento social, para preservar outras vidas. Isso é uma forma. Só que a gente precisa lembrar que há um depois, né, da quarentena, há um depois. E como nós vamos sair? Como que nós vamos viver os nossos dias depois da quarentena? Certo? Então, assim, só que é preciso para que você consiga viver melhor, de uma forma positiva, menos impactante diante da situação que estamos vivendo, que você consiga se observar agora. Porque, assim, artigos nos mostram que os efeitos de uma quarentena, de um isolamento social, ele não é só no momento da quarentena, ele se prolonga, principalmente para os profissionais que estão atuando diretamente na área da saúde, que estão na linha de frente, que têm que cuidar dos doentes, que têm que abrir mão da sua vida pessoal, se distanciando dos filhos, do marido, da avó, da mãe, para poder servir a população. Então, principalmente essas pessoas tendem
a viver os efeitos da quarentena, do distanciamento, do isolamento social, de uma forma mais intensa, e isso pode durar até 3 anos pós-quarentena. Então, assim, diante disso, quando eu falo sobre pensarmos como se fôssemos uns soldados no meio dessa guerra, nós não temos como, nós que não estamos trabalhando de frente, né, na área diretamente da saúde, nós precisamos olhar para nós e preservar a nossa saúde emocional. Preservar a nossa saúde emocional para também preservar a saúde emocional das pessoas que estão dentro de casa conosco, seja filho, seja marido, seja mãe. Então, assim, a gente precisa, por quê? Porque tendemos a expressar, a externar as nossas sensações, certo? E isso afeta o outro que está do nosso lado. Afeta o marido, afeta o filho, afeta a mãe, afeta as pessoas que estão conosco. E muitas pessoas, por exemplo, eu vi até um comentário nas redes sociais, na internet, uma pessoa falou assim, olha, depois da quarentena na China, muitos casais se separaram, porque viveram, aí algumas pessoas brincam, porque passaram a viver juntos, então começaram a ter desentendimento. Sim, é possível, não é? Porque é um momento de tensão, é um momento de incerteza, é um momento de isolamento, somos seres sociáveis, somos os seres com liberdade, ainda mais dentro da nossa sociedade brasileira, com liberdade de ir e vir, e esses direitos já não tem mais, não pode ser executado sem considerar as restrições do Estado, certo? Os passeios são impedidos, as festinhas de aniversário são adiados, sem data prevista, né? Os encontros familiares, os encontros entre amigos, os encontros profissionais já não podem acontecer. Então, tudo isso gera uma sensação, um sentimento de opressão, de frustração, sentimentos que mexem com todo o nosso organismo. Quando eu falo voltar para si, olhar exatamente para perceber quais os efeitos que esse momento está proporcionando em você, certo? Será o que você está sentindo diante de tantas informações que a mídia nos expõe? Informações importantes? Sim, correto? Mas precisamos usar o nosso termômetro de emoção, usar a nossa capacidade de percepção para saber como que estamos diante dessas informações, como estamos reagindo. E é interessante dizer para vocês que muitas vezes nós não percebemos que estamos reagindo de forma negativa diante das informações que estamos recebendo. Muitas vezes, de pessoas que já têm histórico psiquiátrico, certo? Então, assim, é preciso se observar, olhar para si. As pessoas podem desenvolver, por exemplo, sintomas de estresse pós-traumático, um transtorno de estresse, pessoas que vivenciaram algum momento drástico, catastrófico. Como estamos vivendo? Principalmente os profissionais da área da saúde estão participando ativamente desse momento, na linha de frente. Então, as pessoas podem desenvolver sintomas, parentes de pessoas que são da área de saúde, pessoas que têm familiares, entes queridos, que são do grupo de risco, certo? Então, assim, pode apresentar sintomas de estresse pós-traumático. A pessoa pode apresentar sensação de confusão, se sentir confusa nesse momento, se sentir perdido, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu vou deixar de fazer, o que eu preciso fazer ou não fazer. Isso tudo vem como consequência de um isolamento, de um distanciamento social. Um rebaixamento de humor, certo? Isso pode favorecer, por exemplo, pessoas que já teve histórico depressivo, que essas pessoas possam apresentar novos episódios de depressão, certo? Porque, assim, o momento que estamos passando, ele impacta na nossa vida como um todo, desde as incertezas do que vai ser do sujeito, quanto tem já empresas que estão dispensando funcionários. Então, assim, tudo isso gera uma insegurança, uma sensação
de tristeza, um sentimento de tristeza, uma sensação de desamparo, de estar perdida, de se sentir confusa, do que será, quando finalizará tudo isso, apresentar irritabilidade e não perceber que estão apresentando esses sintomas como consequência do monitoramento constante das informações que os meios de informação estão nos proporcionando, certo? E aí vem o medo, vem a tristeza, vem insônias, como consequência da ansiedade, o medo constante. Como que eu vou dormir? Eu não sei o que vai acontecer se eu dormir, o que vai acontecer com alguém que eu amo enquanto eu durmo, ou não sei o que eu faço, eu não posso perder as informações, eu não posso deixar de acompanhar. Tem pessoas que desenvolvem essas atitudes, essas ações. Então, por isso que, novamente, eu falo sobre isso, de voltar para si e de se observar, de verificar o que está sentindo. Às vezes, você está apresentando algum desses sintomas e não se deu conta de que é resultado do que você está vivenciando, do que você está ouvindo, do que você está vendo, certo? E aí, como eu disse, para cada sujeito, ele vai vivenciar isso com uma intensidade. Se nós estamos dentro do nosso contexto familiar, e esse contexto, uns conseguem manter mais o equilíbrio do que o outro, precisamos também servir como um termômetro, como um semáforo para dizer para o outro que está conosco: olha, estou vendo que você não está muito legal, estou te sentindo muito irritada, estou te sentindo muito ansiosa, vamos tentar mudar o foco, vamos criar essa rede de apoio entre família, entre amigos, que se mantenham em contato, mesmo que seja à distância, para que vocês possam passar por este momento de uma forma menos danosa, com menos impacto, certo? Esses sintomas que eu mencionei para vocês, comumente, eles acarretam pessoas que têm consciência das suas responsabilidades dentro da sociedade. Mas também crianças podem, eu quero dizer assim, pessoas que têm tarefas para se cumprir no contexto social, na área externa, trabalho, né, agendas, pessoas que têm uma responsabilidade financeira sobre um lar, sobre um lugar, mas também crianças podem sentir. Por quê? Porque as crianças estão sendo privadas, por exemplo, aqueles pais que têm costume de chegar no final de semana, chegar no final do dia, levar o filho para passear, levar o filho para ir num lugar que ele gosta, para ir numa praia, para ir num shopping, para ir num parque, e aí, de repente, 10, 15 dias sem poder fazer essas atividades. E hoje, muitos de nós vivemos dentro de um ambiente isolado, que é o apartamento, certo? Porque a gente não pode usufruir também da área externa, porque é um meio comum onde outras pessoas circulam. E aí a gente precisa necessariamente ficar dentro desse espaço já mais reduzido, não tem um quintal, onde a criança pode extravasar, onde pode se exercitar. Então, assim, as crianças também podem apresentar sentimentos de tédio, de irritação, porque uma rotina foi quebrada, porque atividades que ela gosta de fazer, por exemplo, ir à escola, não tem previsão de volta, certo? Isso foi tirado da rotina dela. Então, assim, crianças também podem apresentar, e é importantíssimo que os pais se observem e observem os seus filhos. E tenta criar outros ambientes, outros momentos ali que seja atrativo, que possibilite a criança se distrair. E como eu disse também, é interessante enfatizar que a depressão, eu disse que para quem já tem histórico psiquiátrico e para quem já teve, por exemplo, a depressão é uma patologia nociva à saúde, ao sistema imunológico e sobre as defesas do organismo do sujeito, no confronto de infecção. Para quem já foi acometido por episódios depressivos, precisa tomar um pouco de cautela consigo mesmo neste momento. Por quê? Porque a depressão
ela é uma porta aberta para outras patologias, certo? Porque da necessidade de se afastar um pouquinho da massa de informação, se você percebe que algo não vai bem com você, né? Porque você pode vivenciar novos episódios de depressão, novos episódios de crise, de ansiedade, de pânico, entende? Então, assim, isso abaixa a sua imunidade, isso reduz a capacidade do seu organismo de ações de defesa contra outras infecções, outros vírus. Então, assim, por isso é importantíssimo. A nossa mente ela tem um poder extraordinário sobre o nosso corpo, certo? Quando, nesse momento, quando o sujeito começa a vivenciar a fadiga, o tédio, quando ele começa a se sentir angustiado, ele pode e ele tende a a paralisar os seus movimentos. Ah, não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de cozinhar, não tenho vontade de fazer atividades, tarefas simples do ambiente familiar, não tenho vontade de conversar com ninguém. Então, o sujeito começa a se reter de movimentos, a não conseguir tomar ação, ter ação diante das situações do dia a dia, certo? Então, por isso que é importantíssimo que se você tem histórico psiquiátrico, que você já teve, que você se preserve, certo? E se você não teve, mas se sente irritado, se sente ansioso, que você dê um passo atrás. Porque as informações nós já temos, a gente precisa lembrar que o Covid-19 está aí, certo? No início, parecia que seria algo sem cura, mas ele tem cura. Já tem tratamentos paliativos antes da vacina que favorece a recuperação do sujeito. Já tem medidas preventivas, então precisamos entender que essa pandemia, que essa virose, que esse momento, essa doença, ela tem cura, certo? Sim, tem pessoas que estão pagando com a vida, tem pessoas, mas tem muitas pessoas também que estão se recuperando. A gente não pode só se fixar num ponto negativo. Lógico que nós não queríamos perder nenhum nessa guerra, certo? Se pudéssemos escolher, não iria querer perder ninguém. Com certeza, lógico que não. Mas estamos conseguindo preservar mais vidas, certo? Pelo menos dentro da nossa sociedade, certo? Então, assim, a gente precisa pensar que isso vai acabar. Um momento isso sim vai acabar. A gente não tem data prevista, mas vai acabar. Tem cura, sim, certo? E já que já temos a informação das prevenções que precisamos ter, os meios de prevenção, a gente não precisa, talvez, se não estamos muito bem, acompanhar as informações. Vamos deixar, escolher o jornal que vamos assistir, que é da sua confiança, certo? E que você gosta de assistir, que você pare, que você assiste ele, né? E se você vê que não está legal, que tá te sobrecarregando, que você se afaste, desligue, certo? Que você se cuide nesse momento. E aí, como que a gente pode fazer para minimizar? No decorrer da minha fala, eu pontuei algumas questões, certo? Então, assim, mas enfatizando diretamente sobre isso, temos que aproveitar esse momento. Nós vivemos numa sociedade muito agitada, muito frenética, que nós precisamos produzir, nós precisamos fazer, nós precisamos movimentar a economia do mundo, da nação, e até mesmo a nossa economia, certo? A gente precisa se movimentar, é exigido isso de nós, né? Então, vivemos num movimento frenético, e hoje nós fomos parados. Não escolhemos estar parados, mas, de certa forma, fomos parados, pausados, certo? E aí, muitas vezes, no momento frenético do dia a dia, nós olhamos e falamos assim, eu não tenho tempo de ligar, eu não tenho tempo de falar com fulano, sinto tanta saudade daquele amigo,
Hoje o WhatsApp, por exemplo, nos dá a oportunidade de fazer uma videoconferência com 4 pessoas, temos outros meios, dispositivos de internet, digitais, que nos favorece fazer uma conferência, uma reunião em família. Então, aproveitar esse momento para reduzir as tensões, conversando diariamente com as pessoas que nós gostamos, certo? Mesmo que seja via telefone ou via chamada de vídeo, aproveitar esse momento para matar a saudade das pessoas que estão distantes por causa do movimento diário, aqueles parentes que estão em outro país ou em outro estado, manter contato com eles, para você se sentir seguro, certo? Que ele está bem, ou que você passar para ele que você está com ele, que ele está com você neste momento tão delicado que a nossa sociedade, que o mundo, que a globalização, que o mundo todo está vivendo, certo? E aí precisamos falar sobre isso de novo, respeitar os nossos limites, até onde o excesso de informação ela precisa estar dentro da nossa casa, entende? É perceber, respeitar o quanto aquelas informações te fazem ou não bem. Mas, Juliana, tem muitas pessoas sofrendo. Sim, tem. Só que nesse momento, eu como profissional, quando eu atendo um sujeito, eu não posso abraçar o todo, eu preciso abraçar ele, eu preciso ouvir ele. É ele que importa. Então, nesse momento, para mim, você é que importa. Não que as outras pessoas não tenham o seu grau de importância, não é isso que eu estou dizendo, não é um pensamento egoísta, é um pensamento de preservação e de prioridades neste momento, certo? Você não está sendo injusta com o mundo, com os outros, em parar para respeitar os seus limites, para se restabelecer, entende? Você não está sendo injusto com o outro, certo? E aí, reduzir esse monitoramento ele é fundamental, correto? E aí, selecionar conteúdos, ampliar as atividades em família, sabe? Criar atividades que favoreçam que todos participem, entende? Retratar suas relações, dialogar mais, conversar mais, ampliar os canais de entretenimento, certo? Hoje temos a oportunidade de usufruir de vários canais de entretenimento para juntar família, para passar o momento a dois, quando os filhos estão dormindo, ou quando todos estão dormindo e você precisa de um tempo para você. Eu não posso dar um passeio sozinha, isolada, né, para descansar, mas aproveite esse momento que você está tendo, certo? E amplie os seus canais de entretenimento, certo? E é importante também que dentro do contexto familiar você busque apoio. Alguém que você possa confiar, que você possa falar do que você está sentindo, falar dos seus medos, falar das suas inseguranças, dialogar com o outro. Se por um acaso, porque a gente sabe que tem pessoas que moram sozinhas, eu não tenho com quem dentro da minha casa conversar, procura um amigo, procura um profissional da área da saúde mental. Hoje estamos tendo a oportunidade de já existia esse dispositivo, mas hoje, diante da pandemia, foi ampliado o uso de atendimentos à distância, atendimentos online, via telefone. Então, assim, se você não tem com quem também compartilhar, ou se você vê que a sua demanda precisa de um profissional, busque a ajuda de um profissional, busque apoio em alguém, você não precisa passar por este momento sozinho. É um momento, sim, delicado, cada pessoa vivencia esse momento de uma forma diferente que a outra. Você pode lidar com pessoas que aparentemente estão tranquilas, outras que estão mais aflitas. Cada pessoa vivencia esse momento de uma forma e nós precisamos entender e respeitar isso. Então, procure ajuda. E outra questão para finalizarmos esse nosso bate-papo, né, exercite as 3 dimensões humanas, né? Muitos cientistas, muitos artigos falam sobre as 3 dimensões humanas, que seria o quê? Corpo, a mente e o espírito, certo? Nós precisamos, e dentro da nossa sociedade é muito comum cuidar do corpo,
nós vamos ao profissional da saúde, cuidamos, tomamos o medicamento, certo? Mas também precisamos cuidar da nossa mente, certo? Cuidar da nossa saúde mental. E precisamos também cuidar da nossa espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou fechando para uma religião, mas eu estou falando de algo do que você acredita, que dá sentido à sua vida, aquilo que movimenta a sua existência, sabe? Renovar, trabalhar, exercitar isso, para que neste momento você consiga passar por este momento de uma forma menos danosa possível à sua saúde, à saúde daquelas pessoas que estão te cercando no contexto familiar. Muitos cientistas frisam sobre a importância da espiritualidade, fala que pacientes que têm exercitam a espiritualidade, exercitam a sua fé em algo, esses pacientes tendem a lidar melhor com os impactos da vida, com as situações da vida. Então, exerça sim, separe um tempo, sim, para você exercitar a sua espiritualidade, correto? Outra dica que eu dou para vocês é que assim, é importante ter uma rotina. Manter a rotina não é possível, porque tem gente que sai cedo, chega muito tarde, não é possível manter essa rotina. Mas recriar uma rotina dentro do lar, certo? Mas viver essas rotinas, criar essas rotinas de uma forma que não seja taxativa, que te gere fadiga. Para muitas mulheres que estão fazendo um trabalho home office, né, adicionam com trabalho profissional, trabalho na manutenção da casa, os cuidados com os filhos, o cuidado do seu papel como esposa. Então, tem um mundo de demanda. Então, tenta não se sufocar em tarefas. Tenta fazer o que é possível. Hoje você faz um pouco, amanhã você faz outras coisas, recria outras formas de lidar com algumas situações. Como a casa, né, para as mulheres, ficaram arrumada quando não tem ninguém dentro dela, né? Quando você arruma e sai todo mundo, ela fica arrumada. Quando volta todo mundo, tudo muda de novo, certo? Então, assim, tenta não se apegar muito a essas questões, para você se observa, correto? É importante que você se observe para ver se você não está muito irritada com as coisas, com o aglomeramento das pessoas dentro da sua casa. Tem gente que tem 3, 4, 5 pessoas dentro de um lar e que pode se sentir perdida, confusa, irritada, as coisas não param no lugar. Então, tenta lidar com essas questões de uma forma mais leve, que te exija menos esforço, que te fadigue menos, certo? Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, para compartilhar com vocês, né? Estou à disposição para auxiliar no que for possível, certo? Espero sim que tudo isso passe o quanto antes, que tenhamos boas notícias, né? Porque estamos com muitas más notícias. Então, assim, não vamos nos apegar a elas, vamos tentar nos reajustar e tirar bons momentos em família, rever as nossas relações, rever meios de manter as nossas relações, e que todos saiam dessa de uma forma mais saudável possível, mais harmônica possível, tá bom? Acho que essa era a minha contribuição que eu tinha para trazer para vocês, e eu estou à disposição. Vou aguardar isso. Ótimo, Juliana, obrigado por esse manjar que nos foi servido aí, nessas dicas que são tão importantes para a gente poder passar melhor. E eu queria passar agora para um momento de perguntas aqui, de questões aqui que estão sendo, né, colocadas, e você que está nos assistindo também pode ter essa liberdade de mandar as perguntas ali no bate-papo. Mas a gente tem uma pergunta aqui que é muito interessante e eu queria passar para você. Como nós podemos identificar, como que as pessoas podem identificar que aquela preocupação que é natural por esse momento que nós estamos passando mesmo, ela está extrapolando e chegando a um ponto em que já pode se
considerar já um indício de uma angústia, de um sentimento aí que pode desencadear alguma coisa que possa preocupar realmente. É importante essa pergunta, porque a preocupação equilibrada dentro do aceitável é aquela preocupação que não te paralisa, certo? Que não te impede de continuar a executar as tarefas diárias. Hoje, considerando a situação, você consiga exercer as suas atividades dentro do seu lar, dentro do contexto familiar. Quando a preocupação ela passa por um estado de ansiedade, que é uma ansiedade, a ansiedade é uma preocupação exagerada, uma preocupação que faz com que você perca o foco da realidade atual para pensar só no que vai acontecer, só no futuro. Se você se sente assim, não consegue manter a sua concentração, se você não consegue prestar atenção no que está acontecendo agora com você, se você não consegue estar de forma participativa e ativa dentro do seu contexto, você se sente muito angustiada, inquieta, impaciente, e pensando só no futuro, diante do que vai acontecer, né? Enfim, você precisa procurar uma ajuda, seja do seu parceiro, seja de alguém que está próximo a você, seja de um profissional, para que você consiga voltar ao equilíbrio e viver o momento atual. Viver uma preocupação que não te tire o foco, certo? Que não te incapacite. Uma preocupação que não impeça que você continue executando as suas atividades. Ótimo, isso é uma ótima abordagem, né? A gente tem que estar atento aí. Uma outra pergunta também, Juliana, que é a questão das crianças, né? As crianças, no meio dessa situação toda, elas são mais afetadas do que os adultos? Você, pela sua experiência, pelo que você tem vivenciado na sua clínica, na clinicagem, você percebe que as crianças estão sendo mais afetadas? Você tem relatos disso ou não? Elas estão muito bem informadas, né? A Sara, que ela tem 3 anos e já sabe que é coronavírus, ela até fala em bilíngue aqui, né? E você tem percebido que as crianças têm sido mais afetadas ou não? Elas estão mais tranquilas nesse contexto? Então, o meu foco de atendimento, ele vai ao público de adolescente, jovem e adulto. Porém, de fato, as crianças, elas já sabem como se prevenir, porque a escola, porque os meios de comunicação e até mesmo a família tem explicado: olha, não põe a mãozinha na boca, não passa a mão no olho, se você pegar em alguma coisa, passa de gel, o Covid-19 está fazendo isso, aquilo, outro. As crianças estão cheias dessas informações. Como eu disse, as crianças não estão sofrendo com tanto impacto quanto os adultos, certo? Porque, assim, se o adulto ele favorecer o ambiente da criança, criando uma nova rotina, dando atenção, né, mudando o foco da criança do que está acontecendo, ela vai conseguir passar por isso de uma forma muito melhor, certo? Quando a gente fala dessa questão de você olhar para si, se observar, porque também você pode contaminar, vamos dizer assim, as emoções de quem te cerca, inclusive das crianças. Porém, as crianças têm uma capacidade de adaptação quando elas recebem o apoio da família, quando o foco dela é mudado, entende? Então, assim, muitos sabem e comentam sobre isso. Os meus filhos estão agindo como eu, né? Ansiosos, nervosos, irritados, porque eles veem como que você se comporta e vão se comportar. Se você lida com a situação de uma forma muito pessimista, muito negativa, e você vivencia isso dentro do seu lar, é muito provável que os seus filhos também vão se comportar dessa forma. Uma forma desesperançosa, um momento que é um tédio, sim, ficar dentro de casa, mas um momento muito ruim,
Então, a gente, quanto adulto, nós, quanto adulto, precisamos nos atentar à forma que estamos deixando as nossas crianças manusear essas informações. Perfeito. Chegou também uma outra pergunta aqui. A gente está vivendo agora a pandemia. Estamos no momento da pandemia, onde estamos vendo o desenrolar da situação, a subida da curva, né? E nós não sabemos quando que essa curva vai chegar no seu ápice e quando ela vai descer, né? E o que você nos dá como orientação, não para a pandemia, mas como se preparar para a pós-pandemia, porque, obviamente, deve ter várias consequências do ponto de vista sociológico, econômico, né, de todas as esferas da nossa vida, e isso nos afeta como seres integrais, né? Como que nós podemos nos preparar para o pós-pandemia? Oi? Sumiu o áudio. Sumiu um pouquinho? Eu vou repetir aqui, então. Isso. Como que nós podemos nos preparar para o pós... Para o pós-pandemia, isso. Então, para se preparar para o futuro, precisamos cuidar da nossa saúde mental agora, certo? Porque, assim, o futuro, para nós, é incerto. Como você disse, não sabemos quando o gráfico vai finalizar o seu ápice e quando ele vai cair. É incerto para nós, não tem data prevista, não tem momento previsto. Não há um domínio sobre essa informação. Então, o nosso futuro, quanto ao fim disso tudo, é incerto. Então, o que a gente pode fazer hoje, não que a gente vai negligenciar o nosso futuro, não é isso, certo? O nosso futuro precisa ser pensado, sim. Reajustado. Hoje, por exemplo, eu atendo de uma forma presencial. Comumente, eu atendo presencial. No meu consultório, é lá que eu atendo os meus pacientes. Mas, diante da situação que eu estou vivendo, eu, como autônoma, profissional liberal, eu posso fazer o meu atendimento via vídeo. Então, pensando nas minhas condições futuras, hoje eu consegui me readaptar, me reajustar, né, para que não tenha tantos impactos, correto? Mas nem todas as pessoas têm essa possibilidade de pensar detalhadamente o futuro. Então, o que eu poderia trazer como uma orientação é que se preparar para o futuro seria você cuidar de você nesse momento agora, certo? Porque tem empregados que que são dependentes, não sabem como vai ser a situação da sua empresa. E aí ele pode pensar em se recolocar no mercado, entende? Mas o que a gente precisa ter cuidado é que, dependendo, tem sujeito que hoje consegue pensar numa readaptação. Tem sujeito que pensar sobre uma readaptação, sobre um futuro, entra num estado avançado de sofrimento psíquico, porque ele já está vivendo um momento de muita tensão e de muita opressão, entende? Então, para se preparar para o futuro, necessariamente eu preciso que vocês pensem em você agora, né? De restabelecer a sua saúde, restabelecer o seu equilíbrio emocional, se restabelecer quanto sujeito, mesmo que seja um pouquinho difícil diante do que estamos vivendo, mas para que você, depois que você conseguiu se restabelecer, pensar um pouco mais à frente. Ok, se estudo, eu perder meu emprego, eu vou procurar um outro emprego, ou eu vou abrir meu próprio negócio, não sei, entende? Mas é um pouco incerto eu falar sobre isso, não consigo responder de uma forma enfática, sem considerar a situação atual das emoções da população, até mesmo que eu acompanho. Ótimo. E tem mais uma pergunta, acho que tem tempo mais uma pergunta aqui, a questão dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, eles estão na linha de frente, né? E nós temos também, dentre nossos irmãos aqui, profissionais de saúde, né? Como é que esse profissional de saúde ele consegue se preservar de uma forma em que essa tensão, né, ela chega a níveis muito altos, né? E também
a sua família ali, como é que esse profissional de saúde poderia se preservar, preservar sua saúde mental, seu estado de tranquilidade, se manter nessa calma, e como a família ela pode ajudar nesse sentido de dar a ele essa tranquilidade para passar por esse momento difícil. Assim. É mais ou menos um movimento em cadeia, né? Porque, assim, o profissional da saúde, nesses momentos, os artigos até nos mostram, estudos nos mostram o quanto eles sofrem diante das epidemias, das pandemias, dos surtos, porque eles estão trabalhando ativamente, né, de frente com a situação. Então, assim, esses profissionais, eles precisam ter apoio dos seus superiores, eles precisam ter apoio dos seus colegas, eles precisam ter apoio psicológico mesmo, de profissionais da área da saúde mental, para que eles consigam lidar com seus pacientes. Porque, assim, pensa, um profissional da área da saúde, ele tem que pensar em salvar o outro, em cuidar do outro, mas o contato com o outro pode impactar na sua própria saúde. Então, tem profissionais que abrem mão de prestar esse serviço por medo, pede desligamento. Então, assim, esses profissionais precisam ser assistidos de uma forma especial. Esses são, não pode deixar de considerar. O governo, o Estado, a diretoria do hospital fornece equipamentos de EPI, porém não é só isso. Eu volto mais do que isso. Então, eles precisam ser assistidos, eles precisam ser apaziguados, eles precisam ser acolhidos, abraçados por profissionais até mesmo da área da saúde mental, eles possam ter esse momento, porque esses profissionais tendem a viver sintomas de estresse pós-traumático de uma forma intensa, e comumente os artigos nos mostram que eles vivem esses sintomas dentro de 3 anos após após quarentena, após o isolamento, surto, entende? Então, eles precisam ser assistidos para que eles possam também ajudar a sua família. Porque, assim, é um movimento em cadeia. Eles se abdicando de estar com a família, porque vimos, né, nas informações, no meio de comunicação, que tem profissionais que não estão ficando dentro da sua casa para preservar os seus filhos, o seu ente querido, certo? Então, assim, eles estão abdicando de si, de viver a sua vida no contexto social, né, para cuidar de outras. Então, assim, para que eles possam tranquilizar a família, eles também precisam estar bem. Para que eles possam acolher os doentes, eles também precisam estar bem, né? E aí a família, nesse momento, eu sei que a família se preocupa muito com aqueles seus que estão trabalhando, que têm que sair das suas casas. Então, a família, ela tem que ser um ponto de apoio para esses profissionais, buscar trazer tranquilidade, buscar trazer para eles, levar pensamentos positivos, informações positivas. Eles precisam se sentir acolhidos, porque eles já têm que acolher os doentes. Se eles tiverem que também acolher a demanda dos seus parentes que estão preocupados, que estão no estado de ansiedade devido à situação, acreditamos que eles não vão dar conta, como comumente, por causa da situação, muitos não dão conta de vivenciar esse momento. Então, seria muito importante isso, que a família os apoie, que eles também tenham apoio dos seus superiores e de profissionais da saúde mental. Perfeito, Juliana. Ótimo. Nós não temos mais perguntas, então, não é isso? Não tem mais nenhuma pergunta. Eu agradeço, Juliana, o seu esclarecimento, né? É sempre bom a gente ouvir a palavra de um profissional nesse momento, né? Nós não somos profissionais, nós temos a nossa atividade de formação, mas hoje, nesse momento, eu estou aqui como pastor de ovelhas, cuidando de vidas, e a gente tem que cuidar na integralidade. Agradeço essa rica oportunidade que você pôde compartilhar conosco essas dicas, né? Esse bate-papo foi muito gostoso. Tenho certeza de que as pessoas que nos assistiram, elas foram esclarecidas e foram abençoadas também, né?
Muito obrigado por este momento que nós pudemos passar aqui juntos. Deus abençoe você, sua família, né? Seus meninos aí, né? Que você tenha aí as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa também. E nós certamente, né, deixaremos aí o canal aberto, qualquer pessoa que quiser, né, depois também buscar, né, uma orientação, alguma coisa, nós poderemos também estar passando o seu contato para que você possa dar esse suporte também, né? Nesse momento, nós agradecemos a Igreja Batista em Carapebus. Agradece pela Obrigada pela oportunidade. E que nós possamos aí caminhar juntos aí. Ok. Estou à disposição. Muito obrigada pelo convite, tá bom? O que precisar, estou aí. Tá bom? Obrigada a todos. Como você bem destacou, a questão da espiritualidade é muito importante. Nós que sabemos que existe um Salvador, que existe um Senhor que criou todas as coisas, que está controlando isso tudo, nós certamente já temos mais do que a condição de passar por isso tudo, mas somos seres humanos, né? Então nós temos que cuidar de toda a integralidade do nosso ser, e é importante ter esse momento com você. Uma boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem, até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Tchau, obrigada. Tá bom.